Neste dia 26 de maio de 2024, a comunidade de Santo Isidoro, interior de São Domingos do Sul, Rio Grande do Sul, realizou a festa do seu padroeiro. Vamos acompanhar a partir deste momento a missa festiva, que foi presidida pelo pároco Padre Dalcide Bastiani e concelebrada pelo Padre Orlando Zanovelli. O comentário inicial, elaborado pela Oneide Garbim Pedretti, diz o seguinte: Irmãos e irmãs, bem-vindos para celebrar em honra ao padroeiro dos agricultores, Santo Isidoro. Sejamos nós fiéis a Deus, pacientes de coração generoso e fé ardente, assim como foi Santo Isidoro. E nesse momento em que milhares de irmãos nossos sofrem as consequências da enchente, sejamos solidários e rezemos por eles. E de todos louvar nosso Deus, e cantar tudo bem que nos fez. Preparou-nos a terra e o céu, Ele mesmo nos fez somos seus. Acabemos nosso Deus, é o Senhor, é bom pastor, e o sirvamos com alegria, com gratidão e muito amor. E de todos entrar com louvor, em sua casa a mesa do Pai, Ele mesmo se dá para nós, sua palavra é nosso pão. Aclamemos nosso Deus, é o Senhor, é bom pastor, e o sirvamos com alegria, com gratidão e muito amor. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, irmãos dessa querida comunidade e de tantas outras comunidades que se fazem presentes, que aqui vieram hoje para nós rezarmos, homenagear nosso padroeiro aqui dessa comunidade São Isidoro, Nossa Senhora do Caravaggio, hoje muito bem lembrado, e o grande mistério da Santíssima Trindade. Com alegria também, para quem ainda não conhece, apresento o Padre Orlando Zanovelli, que pela segunda vez ele está no meio de nós. Ele já esteve no final do ano passado, em torno de 7 a 18 dias, ele ficou conosco e agora retornou na terça-feira passada, vai ficar até a próxima terça-feira, para nos ajudar na causa do processo do Servo de Deus, Monsenhor João Belinho. Então ele está trabalhando intensamente, né? Então nós damos as boas-vindas a ele e vamos dar uma salva de palmas a ele. E com muita fé, então, vamos celebrar a Santa Missa, traçando sobre a nossa fronte o sinal de Deus, da Santíssima Trindade, do seu mistério que hoje celebramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, que a graça e a paz daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos neste momento voltar o nosso olhar para o nosso coração e pensar um pouco em que nós não estamos vivendo o Evangelho. A Santíssima Trindade nos lembra que Deus está presente em cada irmão. Quando nós não somos solidários, não somos amorosos para com nossos irmãos, estamos ofendendo a Deus. Por isso queremos, confiantes na misericórdia do Senhor, pedir perdão cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os
pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, intercedei por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus, nosso Pai, cheio de bondade e de misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor demos sempre glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Oração. Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos na profissão da verdadeira fé reconhecer a glória da Trindade e adorar a unidade na sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, vamos ouvir a palavra de Deus. Acolhemos com total abertura a palavra de vida e de salvação. No livro do Deuteronômio, Moisés falou ao povo, dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para ser um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje e grava em teu coração que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescreve para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra que o Senhor Deus
te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Esta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A palavra do Senhor guiou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa um olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los contra tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado.
Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros amigos, irmãos e irmãs em Jesus Cristo, todos os dias penso que o primeiro gesto ao acordarmos, antes de iniciarmos as nossas atividades, nós traçamos sobre a nossa fronte o sinal da cruz, o sinal da nossa redenção, o sinal que nos identifica que somos cristãos. E já no primeiro gesto nós invocamos Deus, que é um em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E pedimos a proteção para o dia, para nós podermos viver na sua presença, na presença de Deus. Pois bem, o mistério da Santíssima Trindade, como já disse, é um mistério que nós temos que acolher. Não conseguimos entender, só devemos acolher com fé. É um mistério que a nossa inteligência não é capaz de captar a grandiosidade disso, e nós nunca vamos entender. Temos que entender pela fé e acolher pela fé. Tantos estudiosos tentaram entender isso, mas não conseguiram. Porque Deus, no seu mistério, revela o seu amor para com a humanidade. E nós vimos na primeira leitura Moisés exaltando a grandeza de Deus, exaltando o poder de Deus que criou o céu e a terra, que criou os seres vivos, que nos criou de uma forma muito especial cada ser humano. Exaltou tudo aquilo, a fidelidade de Deus ao longo da história da humanidade. Deus sempre se demonstrou fiel para com o seu povo amado. Porém, isso nem sempre acontecia para com o seu povo. Muitas vezes o povo recorria à idolatria. Muitas vezes o povo de Deus não reconhecia os feitos, os prodígios que Deus havia realizado ao seu favor. No entanto, Deus sempre é fiel. E Deus, então, no seu mistério, nós encontramos diversas vezes, inclusive no Evangelho de hoje, Jesus coloca na boca de Mateus justamente o mistério da Santíssima Trindade. Ele diz: vão pelo mundo afora, pregue o Evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo também fala por muitas vezes que Deus é uno e trino. Que Deus é uno e trino. Quando nós falamos da Santíssima Trindade, nós temos que entender que Deus é relação, que Deus é uma família de amor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Num só Deus. É comunhão. Deus nos ama nessa comunhão, nos fala, a cada um de nós, nos acolhe. Deus é próximo de nós. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Deus está próximo de nós. Nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Irmãos e irmãs, que tenhamos sempre presente em nossa vida este amor de Deus por cada um de nós.
E esse amor de Deus que deve se traduzir no amor aos nossos irmãos. Quanta coisa bonita que no meio de uma tragédia que nós estamos vivendo acontece. Quanto gesto de amor, vindo de todos os lados. Quanta caridade, quanta compaixão, quanta solidariedade. Porque nós vemos, nós enxergamos que na carne do irmão que sofre está presente o mistério de Deus que nos criou. Por isso tem até um canto, que a vida não sofra no irmão. Então, quando nós temos atitude como estamos tendo, e somos convidados, inclusive no Telecorpus Christi, mesmo que muitos já fizeram suas doações, foram pessoalmente, ajudaram em várias casas e assim por diante, somos convidados ainda no Telecorpus Christi a continuarmos fazendo mais um gesto que depois a gente vai explicar melhor. Então, irmãos e irmãs, descida pelo mundo batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus em Jesus Cristo, que foi aos céus e enviou o Espírito Santo para confirmar os apóstolos na fé e assim continuar a missão de Jesus. Ele transmitiu também desde o nosso batismo a missão de continuarmos a levar pelo mundo afora a palavra do Senhor e a testemunhar Jesus Cristo. Testemunhar Jesus através do anúncio da palavra, curando, santificando, sendo solidários e acolher a vida daqueles que têm a sua vida tantas vezes ameaçada. O caminho da vida de Deus passa, do testemunho de Deus passa sempre pelo testemunho que nós damos na vida concreta, nos gestos concretos do nosso dia a dia. E um segundo ponto desta nossa rápida reflexão, não poderíamos deixar de falar e dizer uma palavra também sobre o nosso padroeiro, aqui Santo Isidoro, padroeiro desta comunidade. A vida de Santo Isidoro é uma vida fantástica. A gente estava lendo também um pouco hoje de manhã. Ele é de origem espanhola, filho de uma família muito santa, muito religiosa, que desde criança ele aprendeu as orações e rezava todos os dias o terço e participava da missa. Sua profissão era agricultor, nem tinha terra própria para trabalhar, trabalhava em terra de terceiro. Casou, teve um filho e perdeu o filho na tenra idade, o único filho. Sofreu muito, mas não se levantou contra Deus. Pelo contrário, fortaleceu a sua fé e cada vez mais na sua humildade, na sua vida, testemunhava Jesus. Um homem profundamente caridoso, acolhedor dos pobres, dos necessitados, repartia aquilo que ganhava com o seu trabalho. Quando ele ia na lavoura trabalhar em terras de terceiros para terceiros, diz que num certo dia e perceberam que ele estava falhando nos horários de trabalho. E aí tiveram a tentação de cobrar dele, mas daí se deram conta de que quando naqueles momentos que ele não estava no trabalho, ele estava lá na igreja rezando. Ele diz que depois ele rezava o terço e voltava para o trabalho acontecia espontaneamente e de repente ele fazia um trabalho muito, que rendia muito mais do que ele estando todas as horas lá dentro. Então as poucas horas as horas que ele deixava de trabalhar, estar presente, depois ele voltava ao trabalho, isso que já aparecia assim, espontaneamente, o trabalho acontecia. Então foi um homem muito aberto às necessidades dos irmãos, e por isso morreu com uma fama, nem tanto a fama de santidade que morreu, depois que foi surgindo a fama de santidade dele, então foi canonizado para Santo Isidoro. Então pensamos também no Santo Isidoro,
que Ele abençoe os agricultores, aqueles que trabalham na terra. Depois nos mandaram bênçãos para sementes também, dos pãezinhos, que trabalham na terra para ganhar o pão de cada dia e para produzir alimento também para tantas pessoas. Aqueles que são agricultores sabem como é uma luta hoje produzir. O agricultor tem que lutar contra todas as adversidades, principalmente do clima agora, né? Mais do que ainda. Então vamos pedir as bênçãos de Santo Isidoro para que o plantio agora do inverno, que já está meio quase atrasado, né? Então possa acontecer e assim possamos garantir o pão de cada dia para todos nós e também para todos aqueles que necessitam. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora vamos fazer as nossas preces. E após cada prece vamos dizer: escutai, Senhor, nossa oração. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pela nossa arquidiocese de Passo Fundo, para que a imagem da Santíssima Trindade seja testemunha de comunhão entre os seres humanos, digamos: Escutai, Senhor, nossa oração. Pelas famílias da nossa comunidade, para que os seus membros vivenciem em seus lares os valores do perdão e do diálogo, digamos: Escutai, Senhor, nossa oração. Pelos enfermos e idosos da nossa comunidade, para que tenham uma paciência de sua fé revigoradas pela oração, pelo sacramento, recebam auxílios dos cristãos, digamos: Escutai, Senhor, nossa oração. Pelos poderes públicos de nossa nação, para que exercem ativamente o serviço à sociedade, digamos: Escutai, Senhor, nossa oração. Pelo Padre Orlando e toda a equipe que atua na causa de beatificação do servo de Deus, Monsenhor João, digamos: Escutai, Senhor, nossa oração. Pelo nosso Padre Dalcio, que é a mãe de Caravaggio, os abençoe e ilumine na missão, digamos: Escutai, Senhor, nossa oração. Por todos os que tiveram perdas de famílias, bens materiais, para que encontrem forças, fé em Deus, e com a ajuda de muitas pessoas que possam superar e seguir em frente, digamos: Escutai, Senhor, nossa oração. E juntos agora, então, vamos rezar a oração pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossas jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Acolhei, ó Deus, estas preces que nós nos dirigimos com fé e confiança através de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nossos dons de pão e vinho, apresentamos nossa missão, eis a resposta viva da fé, e nós
que somos e fazemos, em vossas mãos queremos trazer. Vós nos criastes para servir, lhes por teu Pai em nosso viver. A vós, ó Deus da vida, o nosso sincero louvor. Que em nosso viver missionário transforme esse mundo no amor. Rezamos, irmãs e irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos, santificai pela invocação do vosso nome esta nossa humilde oferenda, e por meio dela tornai-nos uma dádiva perene para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor, que é nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-nos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, com vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor, não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos sem diferença ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, proclamando nossa fé em vossa verdadeira e eterna divindade, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que não cessam de proclamar todos os dias, cantando a uma só voz. Deus eterno, a vós louvor, glória a vossa majestade. Anjos e homens com ardor vos adoram, Deus Trindade. Santo, Santo, Santo é Deus. Glória a vós nos altos céus. Santo, Santo, Santo é Deus. Na verdade, vós sois santo, Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente,
e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes para a cruz e a ressurreição. Celebrando agora, o Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Isidoro, padroeiro desta comunidade, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei em nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo Papa Francisco, o nosso arcebispo Dom Rodolfo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, e os outros ministros e o povo que por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, desta comunidade, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade, aqueles que estão sendo lembrados e que foram colocados aqui, e nós pelos quais estamos rezando, e também tantos outros que nós estamos trazendo presentes em nossos corações, tantos benfeitores desta comunidade que já partiram para a eternidade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Todos juntos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãs e irmãos, a oração do Pai Nosso é a oração da comunhão dos filhos de Deus, que se amam, que se ajudam, que se querem bem, que se perdoam. Por isso, expressando que nós queremos sempre viver unidos, assim como é o desejo de Deus Pai para com seus filhos, vamos nos dar as mãos e juntos rezarmos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Não podemos deixar de rezar pela paz, que é dom de Deus, sim, mas também é fruto do nosso esforço, é fruto do perdão, da tolerância e da justiça. Então juntos vamos rezar. Senhor Jesus Cristo, Dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o nosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vamos cumprimentar o nosso irmão que está ao lado, desejando a paz de Cristo a ele ou a ela. Paz. Cordeiro de Deus, O pecado do mundo. Paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus nunca nos abandona. Deus sempre está conosco. Mesmo que às vezes o ser humano volte as costas para Deus, Deus nunca abandona nós. Está sempre ao nosso lado. Eis o Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde, nos fortaleça na caminhada desta vida e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Ó Trindade, nós louvamos pela vossa comunhão. Que essa mesa favoreça nossa comunicação. Contra toda tentação da ganância e do poder, nossa boca gritem juntas a palavra do viver, a palavra do viver. Ó Trindade, nós louvamos pela vossa comunhão. Esta mesa favoreça nossa comunicação. A montanha com Jesus, no encontro com o Pai, recebemos a mensagem de ao mundo transformar, de ao mundo transformar. Ó Trindade, nós louvamos pela vossa comunhão. Esta mesa favoreça nossa comunicação. Ele nos fala na história e nos chama a conversão. Vamos ser palavras vivas proclamando a salvação, proclamando a salvação. Ó Trindade, nós louvamos pela vossa comunhão. E esta mesa favoreça nossa comunicação. Vamos juntos
desejar cada volta de um irmão, e o amor que nos acolhe, restaurando a comunhão, restaurando a comunhão. Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Que esta mesa favoreça a nossa comunicação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Caravaggio, rogai por nós. Santo Isidoro, rogai por nós. Então, só um aviso, depois então vamos dar a bênção dos pãezinhos, a bênção das sementes, também simbolizando as sementes que vamos ser lançadas à terra, agora logo mais, no mês de junho, né? Então aí o Padre Orlando, peço para ele dar essa bênção dos pãezinhos das sementes. E agora eu vou deixar o seguinte aviso, conforme nós combinamos na reunião do Conselho Pastoral Paroquial. Nós vamos prestar a nossa homenagem à presença de Jesus Cristo na Eucaristia na quinta-feira próxima de Corpus Christi, né? Nós combinamos, vamos fazer 5 capitéis, todas as comunidades vão ficar envolvidas, cada comunidade junto com outras comunidades, alguma entidade ficou encarregada de preparar os capitéis e também da parte da liturgia. Cada comunidade vai fazer uma parte de toda a liturgia, sendo que nós vamos entrar na igreja no ofertório e diante. Durante todo o percurso vamos rezando e assim a missa vai acontecendo, com os ritos iniciais, com a liturgia da palavra, e assim por diante, e as preces e assim por diante. Então, como eu disse, a gente queria explicar melhor. Todos vocês, com certeza, já fizeram praticar um pouco esse gesto de ajuda aos nossos irmãos, mas de qualquer forma, naquele dia, nós vamos deixar disponível, como já mandei para as comunidades no Pix, e quem quiser utilizar outra forma de fazer essa ajuda, em termos de espécie e dinheiro, também poderá ser feito um ofertório naquele dia, levar a sua ajuda dentro do envelope e colocar lá, certo? Agora, essa que é a prioridade maior. O pessoal já recebeu muita coisa de roupa, de alimento, de água, material de higiene, pessoal de material de higiene, de limpeza e assim por diante. Então isso já não estava sendo prioridade. A prioridade é o seguinte, é que quando o pessoal, quem voltar para casa, quem também vai encontrar a estrutura da casa, e quem não tem casa, os olhos públicos vai ver o que vai fazer, né? Então é o seguinte, vai precisar um botijão de gás, um fogão, uma geladeira para fora. Então é isso que o Regional Sul 3, que foi a primeira entidade a colocar disponível o seu CNPJ para o pessoal fazer doações. Então a finalidade primeira é dinheiro para poder ajudar a comprar esses materiais que eles precisam. Mas quem quiser também fazer doações de alimento, material de higiene pessoal, de higiene das casas, enfim, poderá então fazer. Porém, é importante tanto que faça em forma de kit pronto, porque lá o pessoal a gente vê que há uma dificuldade, porque a coisa é grande, de encontrar voluntários para ajudar. Chega um caminhão com o cidadão de Marau, chega um baita caminhão, não tinha jeito para conseguir descarregar o caminhão, selecionar as coisas. Então tem que estar já prontinho, o kit de limpeza, esses trabalhos que assim por daí fica melhor, certo? Então é esse o convite que a gente está fazendo. Feito isso, então, vamos dar a bênção, fazer a oração e dar a bênção, então, a terra, certo? Vamos então. Oremos. Senhor nosso Deus, proclamando nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade, nós vos pedimos que a comunhão nesse sacramento
nos sirva para a salvação do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos todos impor as mãos sobre as sementes, sobre os pais, que nós somos comunidade, somos igreja, e é em nome dessa nossa fé que nós pedimos a Deus, pela intercessão de Santo Isidoro, que simbolicamente abençoando essas sementes, todas as outras sementes serão abençoadas, elas que já trazem em si mesmo o germe da vida. O pão abençoado nos lembra o pão partilhado, o pão sobre a mesa, que sacia a nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, Santíssima Trindade Santa, vós que criastes o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis, criastes os dons da natureza, as sementes, para que nós pudéssemos cultivar a terra, nossa irmã terra, para que dela pudéssemos extrair os frutos para a nossa mesa, para saciar a nossa fome. Nós te pedimos, ó Pai, pela intercessão do nosso padroeiro Santo Isidoro, que abençoe todas as famílias, todos aqueles que trabalham a terra, que cultivam a terra. Te pedimos que abençoe todas as lavouras, todas as sementes, particularmente essas que estão aqui presentes. Abençoai todas as mesas de todas as famílias, para que nunca falte o pão sobre a mesa. Que os pais possam vir ao encontro das necessidades de seus filhos com o trabalho realizado, com a terra cultivada, com os frutos recolhidos. Te pedimos também que abençoeis estes pães. Deus Todo-Poderoso, abençoai estas sementes e estes pães, para que simbolicamente tudo seja abençoado e que o ano seja cada vez mais abençoado e produza muitos frutos. Nós te pedimos por Jesus Cristo, teu Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terra ditosa, feliz carnaval, que a Virgem gloriosa por trono escolher. A Virgem cantemos, devotos mortais, em coro brademos, bendita seja. Em coro brademos, bendita seja. O grupo de cantos, obrigado Coluinhas, obrigado a todos, obrigado equipe de liturgia que preparou esta celebração. Que Deus seja louvado e nos abençoe a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Após cada invocação, cada oração, respondam amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós seu olhar e vos dê a paz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, e em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado a todos, uma semana abençoada. De todos
os lugares, Mãe de Caravaggio, fiel